Esse aí, beleza? O último exercíciozinho. Chegamos a representar na figura os vetores de força e de aceleração que atuava em cada, né, que atua em cada placa, em cada carga, perdão. E explicamos se o movimento de cada carga é acelerado ou retardado. E justificamos pelo fato da aceleração, né, força e aceleração. Beleza? E falei que tinha mais um exercíciozinho para falar do livro de vocês aí, para falar sobre lançamento. Frente C não é vocês não, né? Mas esse tem um parecido, tem um igual a esse aí, deve ser por isso que eu não atualizei aqui, ó. Que é sobre partículas. Olha só, esse exercício é muito comum cair, tá? Meu computador tá meio lento. Aí vamos lá. Bem, aí o exercício é o seguinte, ele fala de um feixe contendo radiações alfa, meu Deus, o que é isso? Beta e gama. Entra em uma região que possui um campo elétrico uniforme. É. Como mostra a figura a seguir. Tá aí a figura a seguir. Então tem um feixe entrando aqui. Tem um campo para baixo. Olha só. É bom que eu vou discutir outras coisas também. Aí tem um campo para baixo. Um campo uniforme para baixo. Vamos dar um zoom aqui. Né? E vamos fazer sem direito, né? Aí tem um campozinho aqui para baixo. Beleza. Aí nesse campo para baixo, tá? Que eu tenho aqui, que é o campo de azul que ele colocou aí, um campo assim para baixo. Beleza, todo bonitinho, uniformezinho. O que é um campo uniforme? Todo igualmente espaçado, bonitinho, tá certo? Então tá aí, ó. Então dentro daquela região tem um campo que está fazendo mais ou menos isso aqui, ó. Então vamos lá. Esse campo tá, pelo que ele colocou aqui, esse campo tá descendo, ó, para baixo, tá, o campo tá descendo, tá? Esse é o campo. Mas aí, Carlos, Oi. num campo uniforme, se estiver descendo, aí indica que ele vai só vai estar descendo ou ele pode estar subindo Só também? descendo. Todo igualmente espaçado, bonitinho, as setinhas todas descendo. Como se fosse, quer ver? Eu gosto de pensar assim, ele não dá, não vai te dar essa informação não. Mas eu gosto de pensar assim, quer ver? É como se aqui existisse uma placa, né? Deixa eu colocar ela aqui. Existisse uma placa ou aqui outra, ou você imagina uma ou outra. Eu vou explicar por quê. É como se fosse o seguinte: se você imaginar uma esfera positivo ou negativo, né? Nós até mostramos isso no simuladorzinho. Se a gente imaginar uma carga positiva, a gente vai imaginar campo saindo em todas as direções. Vou até explicar isso melhor. Aqui, ó, daqui a pouquinho. Então, tem campo saindo. Como eu estou imaginando as cargas separadas, não está interagindo com essa aqui do lado. Eu nem coloquei sinal lá. Como tem. Então, aqui as linhas vão coincidir com os campos. Então, olha como que esse negócio não é uniforme. Por que, que não é? A distância entre as linhas. As linhas são mais próximas aqui perto da carga e mais distantes longe. É uma forma de você explicar, né, que o campo é inversamente proporcional à distância. Depende do meio, lógico, depende da carga, do quesão que está aqui no meio, né, depende do quesão aqui, né, lógico que depende. E depende da distância que você está dessa carga. Depende da quantidade de carga. Aí se for olhar a distância, as linhas são mais próximas da carga. Se você quiser uma comprovação visual, se você quiser comprovação matemática, está aqui a fórmula. Mostrando que o campo é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Eu vou explorar muito isso aqui, beleza? Ótimo. Se for uma carga negativa, você vai ver as linhas do mesmo jeito lá, só vai mudar o sentido das linhas. Mesma fórmula, só que as linhas por convenção, nossa, por convenção, convencionamos que nela no campo, na negativa as linhas convergem, concentram na carga. Beleza. A fórmula é a mesma, visualmente a minha carga está aqui.
visualmente é esse aqui. Isso aqui é campo não uniforme. Não uniforme. Beleza? Não uniforme. Você vê que ele está variando com a distância aí, né? Agora aqui quando você vê todo igualmente espaçado, bonitinho descendo, ele está todo bonitinho, todo uniforme. Tá certo? Todo uniforme. Vou até mostrar ele, né? Vou até mostrar ele. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ele no simuladorzinho, como é que fica bonitinho aqui. Tá certo? Então, todo bonitinho. Então, aqui eu gosto que vocês eu gosto de pensar, eu acho mais fácil, tá? Pensarmos como isso aqui, como se fosse o quê? Uma carga só desses campos que eu mostrei aqui embaixo. Agora, se você imaginar, quer ver? Que aqui é como se fosse, só para manter o azul aqui, como se aqui em cima fosse uma placa positiva, tá? Positiva. Por quê? Porque é como se fosse uma placa positiva. Porque o campo está saindo de lá. Ou, se você quiser pensar, é como se aqui embaixo fosse uma carga, uma placa toda bonitinha, com milhões e bilhões e bilhões e bilhões de, de cargas negativas aqui, ó. Tá certo? Então tá aqui, ó. Bilhões e bilhões de elétrons aqui. Ótimo. Cargas, campo apontando para cá. Tá? Por quê? Porque quando é negativo, convencionamos que é apontando para ela. Quando é positivo, é apontando para fora. É saindo. Né? Um diverge, o outro converge. Beleza. Esse aqui concentra, converge. Tá certo? Converge. E essa outra aqui diverge. Diverge. Certo? Beleza. Fechou. Então aqui ele nunca vai falar com você. Olha só, tanto que ele desenhou um campinho aqui. E você imagina que dentro dessa caixa tem vários descendo aqui. E aí vai tentar passar aqui um feixe de partículas, tá? Alguns feixes, né? Tá falando, não, é um feixe só, perdão. Algumas partículas dentro desse feixe, tá? Mas aí esse aqui é campo, o que eu chamo de campo uniforme, tudo bonitinho aqui, ó, é o que eu chamo de campo uniforme. Então, uniforme, tá? Uniforme. Então, vão lá, então. Vão para o aplicativo aqui rapidinho. Vamos colocar aqui, eu quero representar algumas coisas que tensão não por enquanto, é o próximo capítulo, uma gradezinha, e vou fazer o seguinte aqui, tá? Esse conteúdo, ele exige uma maturidade intelectual que é geralmente lá do terceiro ano, né? E então vocês vão ter que esforçar um pouquinho mais aí, né? Nada que vocês não consigam fazer, beleza? Então, olha só, aqui seria uma carga só, campo saindo. Se eu ponho uma carga negativa aqui do lado, ó, olha lá, campo chega. Olha como é que deformou. Olha só. Só existia carga positiva aqui. Beleza? Aí você vai lá e põe uma negativa aqui, ó. Tá com uma negativa aqui, ó. Certo? Olha só, já deformou o ambiente em volta dela. As linhas estão saindo, continua saindo aqui. Agora já estão entrando lá, ó. Beleza. Isso é quando eu tenho duas cargas de sinais contrários. Duas cargas de sinais iguais. Continua saindo das duas. Saindo todas as direções. Beleza. Vamos considerar aqui. Então o campo aqui, ó, tá deformado. Imagina as linhas saindo, aquelas curvas, ó. Faz uma curvinha aqui, ó. Aí eu vou lá com toda a paciência que vocês vão ter que ter e começo a criar uma região não com uma carga só, mas com várias cargas. Tá, galera? Então, olha só. Isso aqui, mesmo se fosse um presencial, eu precisava de um recurso desse aqui para poder visualizar melhor. Olha o que está acontecendo com o campo, né? Olha o que está acontecendo com o campo. Por enquanto, ele está deformando bastante em algumas regiões. Mas olha o que vai acontecer com o campo aqui no meio, tá? No meio aí. Então, à medida que eu vou aumentando aqui, ó, como se eu estivesse tentando fazer uma placa aqui, um muro aqui com várias cargas, eu estou alterando tremendamente o campo entre as cargas.
Olha aqui no meio, o que está tendendo a acontecer com esses vetores aqui no meio, ó. À medida que eu vou colocando cargas, tá? O difícil é colocar bonitinho alinhado aqui, tá, gente? Ó, eu gosto muito de vocês, não vou estragar nossa amizade por causa disso. Trem, tá. E aí eu vou colocando aqui, ó, a placa bonitinha. Olha o que vai acontecendo com o campo aqui no meio. Por isso que a gente chama esse campo, quando você vai começando a exagerar aqui, ó, e colocando várias cargas, por isso que a gente vai chamando esse campo de uniforme. Tá certo? De uniforme. Tá? Então tá aí, ó. Então é isso aí, ó. À medida que eu vou aumentando aqui, ó, o ideal seria infinito, né? Para o campo ficar cada vez mais uniforme aqui no meio e menos uniforme nas extremidades. Aqui continua, ó, curvando, ó, se você for imaginar, ó, continua curvando. E aqui eu vou melhorar o lado de cá. O campo entre as placas vai ficando cada vez mais bonitinho, mais uniforme. Os vetores vão ficando cada vez mais paralelos, entendeu? Eles vão ficando cada vez mais paralelos e vai ficando um campo mais uniforme quanto mais você estiver no meio, né? É lógico que é mais essa região. Como é que eu transformei essa região aqui, ó? O campo ficou bonitinho saindo da positiva e indo para a negativa, ó. Olha só. Aí ele começa a deformar um pouquinho nas extremidades. Lá na extremidade, realmente, porque aí tem que sair de uma, entrar na outra, aí, ó, curva, faz curva. Mas aqui no meio, ó, esse campo aqui, eu posso falar que ele é uniforme, ó. Tá certo? Eu posso falar que ele é uniforme. É que à medida que eu vou, quanto mais eu colocar cargas aqui, ó, mais uniforme ele fica. E outra característica bacana, interessante dele, é isso aqui, ó. Isso aqui é um medidor, essa bolinha. Vixe, Maria, que ignorância. Essa, essa, esse vetorzinho aqui, ele tá muito exagerado, né? Porque o campo ficou muito grande aqui. Mas ele mede campo, tá? Ele mede campo, ó, 157, 157. A unidade aqui de campo é Newton por Coulomb. Aqui está numa unidade diferente. O próximo capítulo vai apresentar o mesmo campo com unidade diferente. O pena que não dá para ver a ponta do vetor aqui, mas se você olhar para o valor dele aqui, aqui dentro, ó, ele começa, quando você começa a ir para a extremidade, ele começa a mudar, ó, olha lá. Mas aqui no meio, olha só, ó que beleza, ó, no meio, que é quando ele começou a ser 56, ó. 57, 56, 55, agora já vai começar a diminuir, ó. Então o campo ele é praticamente constante, mas aqui no meio, ó, que está variando muito pouco, ó, muito, bem pouquinho, tá? Então esse campo aí, eu consegui criar um campo aqui uniforme, bem aqui no meio. Tudo bem? Tranquilos? Tranquilos, né? Sabe qual que é o bacana do campo aqui dentro? Que a força que o campo aqui dentro ele é uniforme, não é só nas setinhas bonitinhas igualmente espaçadas, não. Se você andar aqui dentro, o que acontece? Se você aproxima, vamos supor que você coloca aqui uma carga, ó, acabei com todas as minhas cargas, deixa eu pegar um emprestado aqui. Vamos supor que você põe uma carga aqui, ó. Se você aproxima ela da carga positiva, vamos colocar aqui, ó. Aí tem uma força de atração aqui, né? E uma de repulsão da negativa. A negativa está repelindo, vai embora daqui, e a positiva pode vir, né? Tá atraindo. Se você colocar ela aqui no meio, você diminui a força que a carga positiva faz, mas você automaticamente aumenta a força que a negativa faz. E se você aproximar mais ainda da negativa, você aumenta a força de repulsão aqui, nada, não quero saber de você aqui, aumenta a força aqui e diminui a outra. Então uma coisa compensa a outra. Então quer dizer que o campo e a força aqui dentro, gente, é constante. Porque se eu aproximo de uma, eu afasto da outra. Então uma coisa compensa a outra. Não é só o campo que é uniforme aqui não. A força também é. Beleza? Tranquilos? Entenderei que sim. Então, visualizei, foi isso que eu fiz lá. Só que aqui eu Só fiz nessa parte em que o campo for uniforme, né? só nesse meiozão, nesse meio aqui, ó. Tá? Para Beleza. efeito de exercício, tá? Para Arthur e todo mundo aí, a gente considera até que assim, ó.
né? Aqui na prática, aqui no simulador, aqui ele deu uma deformada aqui. A gente considera que vai deformar bem nas últimas aqui, ó. Na última penúltima aqui, ó, que vai começar a deformar. Esse resto de meio aqui todo, ó, é constante. Esse meizão todo aqui é Beleza. constante. Ó. Só que aqui está na horizontal e aqui no meu exemplo está na vertical. Beleza? Ótimo. Tudo bem, eu vou aproveitar essa questão para explorar duas coisinhas. Uma é o que ela está pedindo mesmo, tá? Aí ela colocou aqui que eu tenho três tipos de radiações, alfa, beta e gama, que vai entrar nessa região que eu já conheço agora, que possui um campo uniforme e é como mostrado na figura. E a minha figura ficou mais claro o que está acontecendo. Beleza. Considerando apenas a interação das radiações com o campo elétrico, por quê, gente? Porque depois eu vou voltar aqui e vou falar de outro, do campo gravitacional, por exemplo. Você está na vertical, se você entra aqui, se uma partícula aqui entra aqui, como ela tem massa, vocês concordam comigo que a Terra também puxa ela para baixo. Então aqui ele está desprezando forças gravitacionais, força-peso. Depois eu vou considerar a força-peso, tá? A alternativa que melhor representa a trajetória seguida por cada tipo de radiação dentro da região com o campo elétrico é. Só faltou um negocinho aqui, faltou falar os sinais aqui. Então eu coloquei aqui, recapitulando, enquanto vocês me respondem o que, que vai acontecer com o próton, que é esse que eu coloquei aqui, o que, que vai acontecer com o elétron. Então antes eu mostrei o feixe. O feixe é composto por alfa, beta e gama. Quais são as cargas? Alfa positiva, uma radiação positiva, beta, uma radiação negativa, e o gama não tem radiação nenhuma. Então o gama eu já desenhei ele aqui, ó, passando direto, como se nada tivesse acontecido, porque ele não tem carga. Ele é como se fosse um neutro, um nêutron ou neutrino, né? Como se ele fosse, ele é neutro, né? Não tem carga. Neutro. Por isso que ele passou direto. Ele é invisível para o campo elétrico. A de vermelho, o vermelho, que é o beta, que é negativo, foi atraído pela placa positiva. Como ninguém falou nada de massa, a radiação não tem massa, a distância que ele bateu foi a mesma distância, a distância que eu falo na placa de cima, positiva, foi a mesma distância que o gama, que é a positiva que foi atraída pela placa negativa, bateu aqui, a mesma distância. Ó, tá? Aí agora a proposta é, e se eu colocar um próton, que já é partícula, né? Próton já tem massa, né? E um elétron, que também é partícula e também tem massa. E eu sei que a massa do próton são várias vezes a massa do elétron, tá certo? São várias vezes maior do que a massa do elétron. O que, que vai acontecer, galera? O que, que vocês me dizem? O que, que acontece? Hum? Galera? Miguel, Então, Yasmin, aqui, cara, Otávio, o Arthur. pessoal repete a pergunta. Então eu coloquei três feixes. Foi o que a questão pediu, marquei aqui. Letra A. Os três feixes eram radiações, não tinha massa. Né? Isso aqui é a massa. Não tinha massa. Então, eu só tinha que saber. Aí eu descobri a massa. Perdão, descobri as cargas. Aí eu vi que as cargas de cada uma aqui. Então, quem é positivo, que é o azul, foi atraído pela negativa. Quem era negativo foi atraído pela positiva, e vice-versa. Quem não tem carga nenhuma passou direto. Aí o comportamento do feixe foi esse aqui, ó, que nós vimos. Mas se eu entrasse com um próton e entrasse com um elétron nessa mesma região que tem um campo para baixo aqui, com uma placa, como se fosse uma placa negativa aqui embaixo e uma positiva aqui em cima, né? O que que aconteceria? Aí, para isso, eu coloquei aqui, ó, considere que a massa do próton seja várias vezes a massa, né, bem maior do que a massa do elétron. Como o elétron eu sei que ele é negativo, né, ele vai ser atraído pela placa De cima, de positivo. cima, positivo. E como eu sei que o próton é positivo, ele vai ser atraído pela placa de baixo. Só que o próton, ele tem uma massa muito grande, então ele custa desviar. Vai bater, mas vai bater lá na frente, porque a massa dele é maior. Então a inércia, né, que é a tendência de continuar, a inércia do próton é maior.
beleza? O elétron, ele é mais levinho. Então ele vai bater na placa se vai, mas ele vai fazer um raiozinho menor. Rapidinho ele vai bater. Então, se em algum momento, né, ele não fala comigo quem que é elétron e nem quem que é próton, mas lá em cima põe uma placa lá lotada de carente em elétrons e aqui embaixo põe uma placa. Às vezes ele nem coloca, às vezes ele nem coloca, nem fala o sinal das placas. E fala que ali tem um campo, só que ele vai lá e mostra uma partícula fazendo isso aqui, ó, virando rapidinho, bater na placa, ó. E a outra, ele vai lá e faz isso aqui, ó. Demora a bater, vai bater lá na frente, ó, nem bateu, passou direto, tá muito rápido. É possível também. Aí eu tenho que deduzir quem que é o elétron e quem que é o próton. E se eu sei o sinal das cargas, né, e sei que existe um campo aqui, obviamente, que está descendo, beleza, dá para saber também. Mas e se ele não me falar? Eu sei que. E o enunciado falou que existe um elétron lá e existe um próton. Aí eu consigo eliminar, né, e responder baseado só nisso. O próton tem uma massa maior, demora a desviar, e o elétron é mais levinho, é mais fácil de desviar. E se você entrar com nêutron ou neutrino aqui, ele vai passar direto e vai embora como se nada tivesse acontecido. Beleza? Então pode ser feita essa pergunta com radiações, aí não tem massa, né? Então não tem essa diferença. Ou pode ser perguntado com partículas. Aí você vai ter que observar em que momento que ele fala sobre a massa, para você saber não só a carga, né? Você tem que saber a carga, lógico, se ela é positiva ou se ela é negativa, você saber se vai subir, se vai descer, mas você também vai ter que saber a massa. Senão você não consegue determinar quem tem o maior raio. Aqui todo mundo, quem teve raio, tem do mesmo tamanho. O raio é o mesmo porque radiação não tem massa, né? É luz, radiação é luz. Ok? Beleza? Tranquilos? Então, então é isso aí. Essa daí era uma perguntinha que eu queria fazer. E outra coisa, tá? É o seguinte, eu vou ter que fazer de novo aqui. Outra coisa que eu queria fazer é uma situação parecida, né? Com um campo desse daí. Às vezes acontece, eu já vi perguntar demais, tá? E o nível dos exercícios, sei lá, eu tô achando meio pesadinho os exercícios, alguns exercícios. Aí ele vem e põe um campo igual esse aqui, ó. Aí eu fui igual eu fiz lá, bonitinho. Campozinho bonitinho, descendo, igual eu fiz lá. Existe uma região com esse campo lá bonitinho lá. Beleza. Todo uniforme e tal. Ele fala que tem uma partícula aqui que vai ficar em equilíbrio. E às vezes ele nem fala qual que é o sentido do campo. Ele só fala que existe um campo, o campo é uniforme, você deve, né? Você deve preocupar. Ele fala que você deve preocupar com o campo elétrico, porque ele existe. Ele só não te fala se está subindo ou se está descendo. Então existe campo elétrico uniforme, tá? Então ele existe, tá beleza? Existe o campo uniforme. Só não sei se ele está subindo ou se está descendo. E existe um segundo campo, que é o campo gravitacional, que é a letrinha G, que é o G. Ele vira e fala, existe um campo gravitacional, ele também é uniforme. Naquela região que você está analisando, ele também é uniforme, por que não? Ele também é uniforme. Aí ele vira e fala assim, ó, eu coloquei uma carga aqui, uma carga positiva. E ela está em equilíbrio. Ela está em equilíbrio. Tá? Coloquei a carga lá e ela está em equilíbrio. Aí eu pergunto, mas qual deve ser o sentido, né? Porque a direção do campo você já sabe. Né? O campo você já sabe que é a direção dele.
Direção é vertical, lógico, né? Aí ele pergunta, aí qual é o módulo? Módulo não, perdão, eu viajei aqui. Qual que é o sentido? Tá? Qual que é o sentido? Dá para calcular o módulo também, tá? Não vai dar tempo nessa aula, mas dá para calcular o módulo. E na próxima aula eu calculo o módulo. Dá para calcular sim. Se você souber qual é a massa do próton, tudo bonitinho, você consegue calcular. Mas aí qual que é a direção? Direção eu sei. Direção eu já sei aqui, já especifiquei, eu sei que ela é vertical. Mas qual deve ser o sentido desse campo? Tá? O sentido desse campo para que. Qual deve ser o sentido? Para que fique em equilíbrio. Ótimo. Tem um campo gravitacional que você nem precisa me falar que eu sei que ele é para baixo, né? Que gerou uma força peso. O que é força peso? É a massa do sujeito vezes a gravidade. Tá? Depois a gente faz cálculo. Pega as informações e a gente faz cálculo. Se esse negócio está em equilíbrio, então é porque existe uma força atuando sobre ele. Vou deixar de. Em sentido contrário. Por quê? Coloquei o próton. Ele está em equilíbrio. Né? Ele está em repouso. A velocidade dele inicial é zero e está zero até agora. Ele está em equilíbrio, está em repouso. Eu sei que existe uma força para baixo, que é a força peso. Está atuando o tempo todo. Se ele não caiu, é porque tem uma força equilibrando. Que força? Uma força elétrica para cima. Então, deixa eu colocar aqui uma forcinha elétrica para cima. Então, a força elétrica está para cima, está equilibrando. A força peso em módulo, né? É igual à força elétrica. Aí a gente faz conta na próxima aula, mas força elétrica. Elas são iguais, porque está em equilíbrio, né? Está parado, então força resultante. Força resultante. Força resultante, zero, porque está em equilíbrio. Certo? A força peso equilibrou com a força elétrica. Aí eu pergunto, ainda não sei o sentido do campo. Qual que seria o sentido do campo, galera? Para a gente encerrar. O módulo é fácil, eu vou descobrir depois. Né? Por que eu vou descobrir? Porque força, né, quando o campo é uniforme, assim eu coloquei na última aula, copia essa fórmula peso aqui. Ó. Só que no lugar da massa a gente coloca carga. E no lugar do G a gente coloca campo. A gente copia. Então dá para calcular. Depois eu te falo qual é a carga do próton. Aí você acha. Porque eu te falo qual é a massa e qual é a carga do próton. A carga do próton é fácil. A gente já sabe. Né? 1,6 positivo vezes 10 a menos 19 coulomb. A massa do próton também é tranquila, tabelado. Então a gente vai e mata a charada. Mas e o campo, galera? Para que lado que é esse campo aí? Né? Para cima? Para cima, muito bem. Bem, por quê? Qual o argumento, né? Tem mais de um argumento. Um deles, que talvez seria o mais fácil, que quando a carga é positiva, a força e o campo sempre têm a mesma direção e sentido. Não sei se foi isso que você pensou, Arthur. Não. Eu pensei que, por exemplo, você coloca uma placa, aí é só olhar se a placa é negativa ou positiva. Muito bem. Aí você poderia ter imaginado que aqui em cima, para ter um campo apontando para lá, teria que ter uma placa cheia de carga negativa. E para ter uma carga, né, e carga negativa lá, o campo apontaria para lá. A única explicação para o próton ficar sofrendo uma força para cima aqui é ter uma placa de sinal contrário lá em cima, para equilibrar. Então é possível a força elétrica ser equilibrada com a força gravitacional. Tá certo? Por isso que a gente faz tanta analogia entre os dois, entre as duas forças, entre os dois campos, né? O campo elétrico e o campo gravitacional. Beleza, galera? Tranquilos? Então hoje E eu essa força P, esse F é de baixa de força P,